Olá, pessoal! Hoje nós do Educa AI vamos explorar um fenômeno urbano complexo que impacta comunidades ao redor do mundo. Vamos dar uma olhada no Brasil, nosso próprio quintal, para entender como a urbanização moldou nossas cidades ao longo do tempo. Primeiro, vamos conceituar a urbanização, que é um processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação a quem mora no campo. Rony, crescimento das cidades brasileiras. Na década de 1950, o Brasil passou por um período de intensa urbanização. O êxodo rural levou muitas pessoas do campo para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. Um exemplo marcante desse processo foi o desenvolvimento acelerado de São Paulo, que se transformou em uma metrópole vibrante e um centro econômico crucial, muito associado à crise de 1929, pois isso fez com que os produtores de café começassem a investir em indústrias. Logo, a industrialização brasileira é considerada tardia. Transformações na paisagem urbana. A urbanização trouxe mudanças visíveis nas cidades brasileiras. O Rio de Janeiro é um exemplo notável, com a construção de grandes avenidas, como a Avenida Presidente Vargas, que simbolizou o esforço de modernização da cidade. Essas mudanças alteraram a aparência das cidades e influenciaram a forma como as pessoas vivem nelas. 3. Desafios e oportunidades. O crescimento rápido trouxe consigo desafios, como a falta de moradias adequadas. O surgimento de favelas no Rio de Janeiro é um exemplo dos desafios sociais enfrentados durante esse período. Ao mesmo tempo, as cidades também se tornaram centros de cultura e inovação, como se vê na efervescência cultural de Salvador. Porém, a urbanização desorganizada faz um fenômeno chamado macrocefalia urbana, que é uma condição onde uma única cidade, ou um conjunto muito restrito de cidades, concentra uma parcela desproporcionalmente grande da população, da atividade econômica ou dos recursos em comparação com outras cidades na mesma região ou país. Essa condição cria um desequilíbrio, onde uma ou algumas poucas cidades se tornam centros dominantes em termos de influência política, cultural, econômica e demográfica. Enquanto essas cidades centrais prosperam ao mesmo tempo, aumenta a violência e condições precárias de moradia, falta de saneamento nas periferias e outras mazelas. Temos como exemplo Rio de Janeiro e São Paulo como macrocefalia urbanas. 4. Impacto na infraestrutura. A urbanização levou ao desenvolvimento de infraestrutura nas cidades. Brasília, construída na década de 1950, é um exemplo impressionante desse esforço, com uma arquitetura única e uma abordagem moderna no planejamento urbano. Isso reflete como as cidades podem ser projetadas para se adaptar ao crescimento populacional. 5. Descentralização e novas fronteiras urbanas. Nas últimas décadas, vimos um movimento de descentralização com cidades médias como Campinas e Florianópolis se destacando. Essas cidades estão se desenvolvendo e atraindo investimentos, mostrando que a urbanização não é apenas sobre as grandes metrópoles. Essa busca por cidades médias está associada a uma série de coisas. Entre elas podemos destacar segurança e qualidade de vida. 6. Exemplos contemporâneos no Brasil. Um exemplo mais recente é Curitiba, que implementou um sistema inovador de transporte público e planejamento urbano sustentável. Isso demonstra como as cidades brasileiras continuam a evoluir e se adaptar às necessidades da população. 7. Desafios atuais e futuros. Hoje, enfrentamos desafios como a falta de planejamento eficiente e desigualdades urbanas, onde o processo de urbanização vem vinculado com a gentrificação, empurrando quem é mais pobre para mais longe. Obrigado, pessoal, e se mantenham curiosos!